Tiago 4, versículos 1 a 10. Lembrando que nós estamos expondo a carta de Tiago. Acompanhe comigo, por gentileza, a leitura. Ou melhor, vamos fazer alternada. Eu leio os ímpares e a igreja responde com bastante força os versículos pares. Tiago 4, 1 a 10. A origem das contendas. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos edifique. Tratando a egolatria, como vencê-la. Vamos lembrar um pouquinho que egolatria é você adorar a você mesmo. Isso é muito fácil de acontecer com a gente. Isso começou no jardim, quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, e quando Deus confrontou Adão, a primeira coisa que fez foi tirar ali a sua responsabilidade fora e acusar Eva. Eva, por sua vez, também tirou a sua responsabilidade e acusou a serpente. Daí para cá, nós convivemos com isso constantemente, pois buscamos muitas vezes o nosso reconhecimento. Nós amamos ser reconhecidos e muitas vezes nos adoramos, mesmo que imperceptivelmente nos adoramos. O mundo está cheio disso, e uma das coisas que vemos que demonstra isso é justamente hoje a facilidade dos divórcios, e incluindo a igreja. Nós vemos pessoas que simplesmente dizem, não, já deu, já vivemos, agora eu quero viver, não estou mais feliz. Tem um casal famoso que eram evangélicos, depois ela afastou-se, ele continua, mas ela disse que ele era perfeito demais, mas ela não estava feliz, ela precisava ser feliz. Eu preciso ser feliz, eu preciso estar bem, eu quero estar bem. Então, eu. Não é diferente também, muitas vezes, na própria igreja, quando as pessoas amam serem projetadas. E os cânticos que nós fazemos, até mesmo cristãos, falamos que são cristãos evangélicos, na verdade são cânticos que vão sempre me colocar em destaque, são cânticos triunfalistas. Eu não sei o que é pior, se é um show de uma banda de rock internacional ou o que nós tivemos ali ontem. Porque durante a tarde tinha coisas que você olhava, parecia que era uma deusa que estava lá pregando ou cantando, porque ela podia tudo.
E aí eu posso, e sapateia, e pula, e rodopia, eu posso. É como se Deus fosse um servo. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Deu até lá um cordeiro que apareceu no meio lá, uma das mulheres falou, estou vendo um cordeiro chegando aqui agora. Mais ou menos, uma coisa mais ou menos assim, né? Não sei se era bode, talvez seja um bode, ela pensou que fosse cordeiro. Mas é sempre assim, é eu. E quando nós paramos para olhar, isso é muito comum na nossa vida. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque isso chama-se egolatria. É idolatrar a nós mesmos, meu eu ou o eu na frente de tudo isso. Como nós podemos resolver isto? Tiago está tratando aqui, no seu contexto anterior, que a sabedoria ela vem do céu. E a sabedoria que vem do céu, ela anula o sábio. Ele é sábio quando ele é anulado. Ele é sábio quando ele não tem inveja, quando ele não tem sentimento de amargura, quando ele não gloria em si mesmo. Ele fala que o contrário disso, que é aquela que vem com inveja, amargura, sentimento faccioso, com glória a si mesmo, esta sabedoria, ela é terrena, animal e demoníaca. E depois ele vai dizer aqui que a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É por isso que você vê muita confusão, muita briga e muita divisão. Por quê? Porque eu estou me projetando, eu quero ser reconhecido. Só que o meu líder está me atrapalhando. Então, ou eu derrubo o meu líder, ou eu abro uma para mim. Então, vou abrir uma igreja para mim. Alugo um salãozinho e arrasto alguns para lá comigo e vou viver em torno de mim mesmo. Confusão. E aí ele encerra dizendo assim, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Agora que ele falou em paz, ele começa a falar sobre a questão de contendas e guerras de novo. E aqui nós temos algumas coisas importantes que eu quero destacar em dois momentos, em dois pontos. O primeiro, como nós podemos vencer então a egolatria, é justamente tomando conhecimento que ela existe e existe em nós. Tomando conhecimento que ela existe e existe em nós. Olha só o que ele diz. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? E aí ele mesmo responde. De onde, como a pergunta, senão dos prazeres que militam na vossa carne. O que ele está dizendo? Que as guerras e as contendas procedem de um coração corrompido. Um coração sujo. Sujo pelo pecado, sujo lá no jardim e, consequentemente, os que nasceram com um coração corrompido. A nossa carne por si só, ela é suja, nós somos pecadores e se o Senhor não tratar o nosso coração, nós somos corrompidos constantemente e isto vai trazendo o que nós queremos para nós mesmos. Ele fala também no versículo 2 que esta carne corrompida, ela promove, ela tem como força motriz do seu coração a inveja. É isto que causa o problema. Ela tem uma inveja. Ele diz, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Ou seja, é uma fome insaciável de reconhecimento. Se o outro tem, eu quero aquilo. Se o outro foi elogiado, eu também quero ser elogiado. Se o outro foi elevado, também quero ser elevado. Nunca chega um ponto, tá bom assim. Olha, eu vou citar um exemplo aqui do que é isso, num contexto de automóvel. Damares e eu, nós compramos um carro 1000. E viajando daqui para a casa do pai, ali na divisa do estado, falei com ela assim, se eu pudesse pelo menos ter 1.3, me ajudaria bastante para fazer a ultrapassagem. Aí depois, passou um tempo, Deus me deu 1.3. E quando eu viajei, falei com a Damara o seguinte, se Deus me desse 1.6,
É nesse sentido aqui que está dizendo, ou seja, eu tenho inveja do outro, nada que o outro tem, eu não quero que ele seja feliz, eu quero ser feliz, eu quero ter mais e mais e mais, é insaciável. Então ele vai dizer justamente isso: cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Aqui é agir com ódio. O matar aqui não é literal, mas é aquela coisa assim que você elimina a pessoa do seu coração, porque você tem inveja dela. E ele vai dizer assim: nada podeis obter. Não é que ele não tenha, é que nada está bom. Eu vou conseguir uma renda de X. Aí consegue. Aí olha e fala: não, eu posso melhorar. Aí vai, luta, trabalha para conseguir mais um pouquinho, consegue. Aí ele diz: não, eu tenho que melhorar, porque eu vi que o fulano de tal comprou um carro novo, eu tenho que comprar um carro novo também. Ah, o cara comprou uma casa, eu tenho que comprar uma casa também. Ah, o cara comprou uma bicicleta elétrica, o cara tem que comprar também. E assim vai. Assim vai. Nunca chega a um ponto de estar bom. Disse daquele moço, né, que era pobre, morava na zona rural, a casinha na beira-rio, trabalhava durante o dia, cuidando das coisas ali, à tarde passava a mão no anzol, ia pescar e disse: essa vida está muito ruim, eu preciso melhorar. Porque eu vi lá o pessoal da cidade, tudo com carro bonito, eu também quero comprar. Aí pegou, saiu da roça e vendeu lá, saiu da roça, esforçou-se ao máximo, começou a trabalhar de madrugada até a noite para ter dinheiro, e foi juntando dinheiro, ficou estressado, comprou uma casinha lá no interior e foi pescar. Ele já tinha lá a sua alegria. Não era, o negócio era pescar? Ele estava pescando, mas não está bom, tem que arrumar, e vai arrumando, porque não para. E aí daqui a pouquinho você está morrendo, e aí você morre, a sua patroa vai pegar a herança. E se ela quiser novo casamento, uma outra pessoa vai usar aquilo que você trabalhou a vida inteira para ganhar e não usufruiu. Eu não tenho medo nenhum, porque primeiro eu não tenho, né? Para Damares usar. Vai ter que pagar as contas. Mas, se fosse uma coisa normal, de você trabalhar normal, e Deus lhe deu, tudo bem. E se ficar para ela, e ficar para o William, Natália e Ana Júlia, e se ela casar de novo, não tem problema. O problema é quando eu me privo disso. Por quê? Porque eu quero ter mais, eu vi o outro, e você fica desejando ansiosamente que aquela pessoa seja rebaixada para que você seja melhor que ela. Este é o grande problema. Ele está levantando aqui outra questão muito importante, que por que eu peço e não recebo? Porque eu peço errado. É mais ou menos assim, eu chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor tome dele e dê para mim. Isso não faz parte da lógica de Deus. Isso não faz parte do script de Deus. Porque o reino de Deus, o maior, é aquele que serve a todos. O apóstolo disse que nós devemos considerar os outros superiores em honra. Então, se eu peço alguma coisa para que diminua o outro e eu cresça, eu estou contrário. Deus não vai me atender. É mais ou menos chegar assim: Senhor, mata o meu inimigo ali, eu não gostei dele. Aconteceu um lance sexta-feira, estava saindo lá e um cara parou na frente da garagem e eu fiquei esperando, ele não saiu, olhando para nós e não saiu, conversando com outras pessoas. Deu uma buzinadinha, aí ele foi, arredou um pouquinho, eu tentei sair, não tinha como sair, esperei mais um pouquinho para ele ver que não tinha como sair, ele não fez nada, eu dei mais uma buzinadinha, não é buzinada, papá, não, uma buzinadinha só. Aí ele puxou um pouquinho, quando eu saí, ele fez dedo para mim. Senhor, manda fogo nele agora e queima aquele homem. Seria esta a oração? Mas Jesus não falou que eu devo amar o meu inimigo? Aí eu agradeci ele e fui embora. A vontade era brigar, mas o Espírito Santo não deixa você brigar. A oração é: Senhor, que o carro dele bata o motor. Não é essa. Deus não vai me atender quando eu oro dessa forma.
É isso que ele está dizendo aqui. Está buscando simplesmente a derrota do outro, querendo que o outro seja eliminado. E aí ele vai dizer aqui algo muito importante, que ele vai dizer, você pede para você esbanjar. Ou seja, qual que é o objetivo de Deus me dar dinheiro? Eu posso orar para Deus me dar dinheiro? Posso. Eu estou orando por você para Deus te fazer próspero financeiramente. Mas antes que Deus coloque o seu coração no reino. Porque não tem sentido você ter muito dinheiro se o seu coração não está no reino. Para você se entupir de comida, entupir de viagem, não tem sentido. Se eu vou querer alguma coisa para mim, para que eu me deleite nisso, egolatria. E aí ele diz que não tem recebido porque vocês pedem mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Imagina aqui, o Senhor fala que eu não devo ser imoral. Aí eu falo, Senhor, me dá dinheiro, porque se eu tiver muito dinheiro eu terei muitas mulheres. Aí lógico, Deus não vai me atender nunca. Nunca, nesse propósito nunca. Senhor, eu quero ter uma empresa porque eu quero fazer com o meu patrão o que ele fez comigo. Me explorou. Deus não vai fazer isso com você. Então, se você quer e pede algo para que você seja esbanjado no seu próprio prazer, Deus não vai lhe atender. E aí ele chama algo muito importante aqui no versículo 4, aqui a tradução é infiéis, mas aqui a tradução correta é adúlteros, no relacionamento conjugal. Adúlteros e adúlteras, aqui ele está colocando os dois juntos, dizendo que seus adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha, irmãos, o que ele está dizendo aqui, que não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você amar o mundo, estar no mundo, se deleitar no mundo e ao mesmo tempo dizer que é servo do Senhor, estar no Senhor. No domingo vem para a igreja, levanta a mão, chora, canta, ouve, adora. Na segunda vai para lá, vai fazer coisas erradas contra a palavra de Deus e ter prazer na pornografia, ter prazer no adultério, ter prazer na imoralidade, ter prazer no comprar e não pagar, em dar golpe nos outros, em falar mentira, em contar piadas. O coração não pode estar assim. Se você é amigo de Deus, você se torna inimigo do mundo. Agora, se você é amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Isso é o que o Senhor está dizendo. E aí ele faz uma pergunta muito interessante. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Ele está dizendo o seguinte, você acha que o Espírito Santo que habita em você tem ciúmes? Invejas? Não. Então é incompatível com a minha atitude. Se eu tenho inveja, se eu tenho ciúme, se eu tenho contenda, e afirmo que o Espírito Santo habita no meu coração, então eu estou dizendo que o Espírito Santo me motiva a ter ciúme, inveja e contenda? O Espírito Santo não tem ciúme, pelo contrário, ele dá graça aos humildes. E aqui entra algo importante, porque o Espírito que habita no nosso coração, ele não apenas não age com ciúmes, como também ele dá graça aos humildes, e Deus se opõe aos soberbos. Isso aqui é tão sério, a oposição de Deus aqui é tão séria, que ele diz assim, em Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus... Aleluia. Mas aos soberbos, esse versículo seria assim, se Deus é contra nós, quem será por nós? Deus se opõe ao soberbo. Deus se opõe àquele que acha que é alguma coisa. Deus se opõe e Deus quer o coração do humilde.
Então você precisa entender assim, que o seu coração é fraco, o seu coração é pecaminoso, o meu coração é pecaminoso, e se o Espírito Santo não agir em nós, nós pecaremos contra o Senhor. É por isso que nós temos que vigiar, é por isso que nós temos que alimentar de Deus na vida. Agora, então a primeira coisa é, eu sei que eu sou passivo a isso, sujeito a isto, que eu estou sujeito a cair, que eu sou sujeito a ser dominado pelas trevas, pela minha própria natureza. E ainda tem uma outra coisa mais séria ainda, é que é mais difícil lidar com a nossa natureza caída do que lidar com o diabo. Vou repetir, é mais difícil lidar com a minha natureza caída do que lidar com o diabo, porque o diabo, eu sei que ele é o diabo, então eu vou resisti-lo, mas a minha carne, ela me engana. E eu acho que o que eu estou fazendo é bom porque aquilo é bom para mim. Vamos lembrar desses versículos que eu cito sempre aqui. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então é muito difícil lidar com a sua própria natureza. Só o Espírito Santo que pode transformar a sua natureza. E de que forma que eu faço então depois de tomar conhecimento? Eu entrego toda a minha vida ao Senhor. E aí começa no versículo 7, dizendo, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Isto é, reconheça a soberania de Deus, baixe a bola, baixe a crista e se humilhe diante de Deus. Saiba que você está na mão dele e que você precisa dele. Sujeite-se, coloque-se à disposição, baixe a cabeça, curve-se diante dele, porque ele é o Todo-Poderoso. Você só poderá vencer a sua própria natureza caída o dia que você curvar-se diante de Deus. Este é um reconhecimento da soberania de Deus e é o reconhecimento da nossa limitação e é um ato de humildade. Sujeitai-vos a Deus. Mas ao mesmo tempo que você sujeita-se a Deus, você deve resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A expressão aqui, sujeitar e resistir, no tempo verbal original, traz uma ideia de algo urgente e necessário. Não é para você brincar, parar, depois quando tiver uma folguinha eu vou fazer isso. Tem muita coisa que a gente faz assim, né? Nós homens, então, consertar a torneira, a que tiver uma folguinha a gente conserta. Ao que estiver vencendo lá os 6 meses, a gente vai lá e conserta a torneira para não passar os 6 meses que a gente tem de crédito até para consertar. Mas, não, a hora que eu tiver um tempinho, eu faço isso. Não, a hora que eu tiver um tempinho, eu faço aquilo outro. Mas aqui não, aqui é sujeitar aqui e agora. Resistir sempre que o diabo estiver perto de você. Resistir ao diabo significa você não ceder às tentações. Devemos saber que a nossa luta não é contra carne e sangue. E que o diabo não vai aparecer para você dizendo o seguinte, coma desse fruto porque realmente você vai morrer. Não, ele vai dizer assim, é certo que você não vai morrer. Pelo contrário, você vai ficar igual a Deus. Não foi isso que ele fez com Eva? Não foi isso que ele fez? Você acha que o diabo vai aparecer para você com chifre, exalando odores e de cauda e com cascos e pondo medo? Não. Ele vai chegar, ele vai conversar, ele vai fazer promessas a você e vai lançar dúvidas no seu coração. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Veja bem, olha, eu quero ir aqui agora, Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, não vou ler tudo, mas apenas para a gente tomar conhecimento aqui, há um entendimento do apóstolo Paulo sobre isso. Ele diz, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tomai, pois, toda a armadura de Deus. E aí ele vai dizer para você se revestir de Deus.
Mas também nós temos Paulo falando aos Coríntios, e na segunda epístola, capítulo 10, nós temos o apóstolo chamando a atenção para algo muito interessante que você precisa ver comigo. 2 Coríntios 10, 3-6, ele diz: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Satanás, ele não vai chegar para você trazendo uma dificuldade, ele vai apontar para você soluções aparentes. Aí ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então nós precisamos sim encher de Deus para resistir ao diabo. E quando nós fazemos isso, nós vamos então nos aproximando. E aí ele fala de novo agora: chegai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus. De que forma? Gente, tem muitas pessoas pensando que Deus vai fazer você passar num concurso pelo sobrenatural, e você vai dizer assim: ó Deus, eu estou aqui, eu estou teu filho, vou fazer agora a prova, quais letras eu devo marcar? E aí o Senhor vai lá e fala: A, C, e você vai marcando lá, bonitinho. Aí você vai marcar uma lá onde? Fala: não, aí não, peraí, é a de cá. Não, Deus vai te abençoar, mas você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar. Assim também, a santificação requer achegar-se a Deus. Que jeito você faz isso? Na sua devocional, na sua oração, na sua congregação, lendo a palavra, meditando na palavra, enchendo o seu pensamento, enchendo o seu coração da palavra de Deus. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros, ou seja, Ele está à sua disposição para lhe abençoar. Mas o Senhor, Ele não vai abençoar aqueles que não querem ser abençoados. E Ele fala: purificai as mãos, pecadores. Limpai o coração. O coração é a intenção e a mão é a ação. Muitos crentes ali estavam fazendo coisas erradas, com intenções erradas. E Ele está dizendo: purifiquem. O salmista, no Salmo 66, versículo 18, ele diz: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. E eu pergunto: por que Deus muitas vezes não está ouvindo nossa oração? Seria porque eu estou pedindo para gastar mal? Seria porque eu estou com vaidade no coração, com soberba no coração? Seria porque eu tenho feito algo e estou pedindo para usar de forma equivocada? Por que Deus não tem nos atendido na oração? Será porque algo não tem acontecido comigo? Tem alguma coisa? E é por isso que Ele chama agora o arrependimento. Pois Ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Não há arrependimento sem dor. Não há arrependimento sem lágrimas. Não há arrependimento sem mudança de vida, de vontade, de sacrifício pessoal. Eu não posso dizer assim: eu estou me arrependendo disso, mas eu vou continuar lá, continuar fazendo. Não. Requer uma atitude, requer voltar-se para o coração, requer uma ação do Espírito no coração e requer uma decisão após isso de vida prática. E Ele nos chama a buscar isso, a clamar por isso, a intensificar isso na nossa vida. Ele está dizendo: não seja algo verbal, não seja algo só de palavras, não seja algo que eu chego aqui e falo bonito para vocês, mas que amanhã eu estou praticando as mesmas coisas, que eu choro aqui e depois as pessoas vão falar assim: oh, como foi emocionante ver o pastor chorando lá, e aí amanhã eu continuo na mesma prática. Não é isso. Ele está dizendo um arrependimento sincero, verdadeiro, mudança de vida, transformação de caráter, em que o coração recebe essa ação do Espírito transformadora, e isso é aflorado nos membros do meu corpo, como mudança de vida. Eu morro para mim mesmo.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo, que é agradável, como culto racional a Deus. É uma transformação. E aí, então, ele encerra dizendo: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O grande problema do ser humano pela egolatria é que ele quer ser confirmado por todas as pessoas. Quantos likes eu recebi na minha postagem? Como e o que estão falando de mim? Eles estão gostando de mim? É muito comum você ver pessoas perguntando assim: eu cheguei na igreja agora, estou pastoreando a igreja agora, será que estão gostando de mim? Aí alguém falou comigo assim: o meu pastor novinho, ele assumiu a igreja agora, e ele veio me perguntar, será que eles estão gostando de mim? Aí eu disse para a pessoa, fala para ele perguntar diferente: será que o Senhor está aprovando o meu ministério? É diferente. Não é a igreja que tem que aprovar o ministério, é o Senhor que tem que aprovar o ministério. Eu não posso querer curtidas, eu tenho que querer fidelidade a Deus. E a humildade é saber que eu sou fraco, que eu sou limitado, que eu sou pecador e dependo do Senhor. Olha só, para a gente fechar, olha só o que Deus fala na boca do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15, nós lemos o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. O que ele diz? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o coração contrito, com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Humilhai-vos. Humilhai-vos perante o Senhor, e no seu tempo Ele lhe exaltará. Agora faço apenas 7 aplicações lidas aqui. Primeiro, fique atento. O coração do homem não é confiável. Ele sempre defenderá o seu lado e diminuirá o próximo. Cuidado com a expressão sentir no coração. Segundo, pense no motivo de tantas orações sem respostas. E eu paro aqui apenas para lembrar do que o apóstolo Pedro falou aos maridos que não tratam com dignidade a sua esposa. Ele diz que as orações desses homens não são ouvidas. Sigo, não seria o problema do coração estar cheio de ódio e inveja? Eu não posso ver ninguém bem? Eu não posso ver ninguém feliz? Serão fortes. Sabe quando aquela pessoa chega perto de você, maravilhada, porque comprou um carrinho? E ele quer que você veja o carrinho dele. E você fala assim: olha só, eu comprei esse carrinho. Mas esse carrinho está bom. Aí você chega perto dele e fala assim: ah, é? Deixa eu ver. Ih, já foi batido aqui, ó. Vai ver isso aqui? Ih, olha aqui. Se você não arrumar isso aqui, vai dar problema. Mais ou menos assim, mais ou menos assim. Em nome de Jesus, isso não pode acontecer com a nossa vida. Terceiro, Jesus é exclusivo. Ele não divide a sua glória com ninguém. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não dá para dizer Senhor Jesus e desobedecer o Senhor Jesus. Ou você é do inferno, ou você é do céu. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não dá para ser meio termo. Em nome de Jesus, saiba disso. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Quarto, um coração soberbo receberá a oposição de Deus. Ele não aceita um relacionamento saudável com alguém soberbo, que age para si próprio. Quinto, entregue-se totalmente a Deus e diga não ao diabo.
E dizendo não ao diabo, você está dizendo não a você mesmo, por causa da sua natureza carnal. Resista-lhe firme na fé. De que forma? Enchendo-se de Deus. Sexto, lance fora toda impureza e imundície. Trabalhe no seu coração, de tal forma que o Espírito Santo seja mostrado nos seus olhos, seus ouvidos, sua boca, suas mãos, seus pés, na sua vida. E eu encerro dizendo: tenha um coração constrangido e humilde, porque se você fizer isso que nós acabamos de falar aqui, certamente, no momento oportuno, o Senhor lhe exaltará. E sabe quando isso acontecerá? Isso acontecerá no dia em que nós morrermos e de repente ouvirmos a voz do Senhor nos chamando à ressurreição. Nós seremos ressuscitados num corpo sem pecado. Sendo sem pecado, automaticamente, sem toda soberba, sem toda contenda, sem toda inveja, e aí seremos elevados para estar para sempre com o Senhor. Mas isso só é possível em Jesus Cristo. Se há alguém aqui que ainda não fez essa decisão, tomou essa decisão, não fez essa escolha, hoje é o momento, agora é o momento. Amanhã não nos pertence. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Deus os abençoe, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé? Santíssimo Deus e eterno Pai, nós temos consciência, Senhor, do risco que nós corremos em nós mesmos, se não for a graça do Senhor. Porque o nosso coração, Senhor Deus, ele é instável. Há momentos, Senhor Deus, que nós queremos só o Senhor, e há momentos que nós queremos nós mesmos. Então quebranta o nosso coração. Transforma a nossa vida. Modifica-nos na Tua presença. Santifica-nos diante de Ti. E que o Senhor, ó Pai, glorifique o Teu nome em nós. Santifica o Teu nome em nós. E conduza, Senhor Deus, a nossa vida para a glória do Senhor. Ó Pai, quebranta o nosso coração para sujeitarmos a Ti, nos achegarmos ao Senhor, que resistamos ao diabo, que resistamos à nossa própria vontade, morramos para nós mesmos e vivamos para o Senhor. Ó Pai, que o nosso coração seja purificado, ó Deus, purificado na santificação, com a presença do Teu Santo Espírito. Que, Senhor, o nosso coração seja puro e a nossa mão também, ó Pai, para que o Senhor seja exaltado. Então, Pai, trabalhe no nosso coração. Ó Espírito Santo, haja no nosso meio. Ó Espírito Santo, trabalhe no nosso coração. Reaviva a Tua obra no nosso meio. Coloca-nos alegria no Senhor, prazer em Ti, deleite no Senhor. Ó Pai, nós queremos o Senhor e precisamos do Senhor. Nós oramos por mediação de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Recebamos a bênção. Que a graça suficiente, maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor da igreja, o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a comunhão, as ternas consolações, a vivificação do Espírito Santo, sejam conosco reunidos aqui nessa noite, sejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Pode sentar, só mais 1 ou 2 minutinhos.